Leiamos juntos a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 1, leremos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente, eu repito, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Senhor Deus, Senhor que agiu no passado e age nos nossos dias, Deus vivo, Deus santo, 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 eterno, infinito, justo, cheio de misericórdia, Pai amoroso. Olhamos para a vida de Daniel e os feitos do Senhor em sua vida. E nessa noite olhamos também para as nossas vidas e a tua fidelidade. Podemos tão somente dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque fiel é o Senhor. Ó Deus, olha para cada coração e dê a cada um de nós a porção que nós precisamos nesta noite, como cristãos, como pais, filhos, esposos, esposas, como membros dessa igreja, de outra igreja, aqueles que estão no ministério pastoral, missionário, a porção que nós precisamos para que possamos caminhar em fidelidade de vida. É a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Vocês podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto, em Daniel capítulo 1. O livro de Daniel inicia com a descrição dos atos de Nabucodonosor, o temido rei da Babilônia. Ele sitiou a cidade de Jerusalém, e ele veio a tomar essa cidade de Jerusalém durante o reinado de Jeoaquim, que era o rei de Judá. Ele invadiu a Israel, ele tomou as suas cidades, ele invadiu o templo, ele destruiu o templo, ele saqueou o templo, e ele levou muitos cativos para o seu reino, seu império na Babilônia. A Babilônia, você deve se lembrar, nos tempos de Daniel, era um temido e terrível império, que já havia tomado diversos reinos, diversas terras. E este império, neste momento, no início deste livro, ele era governado por Nabucodonosor, este rei que tomou Jerusalém. Mas o império da Babilônia não era apenas conhecido por seu poderio militar, mas também
por seu conhecimento científico, cultural e até artístico. As maravilhas do mundo antigo, uma das mais destacadas, são os jardins suspensos da Babilônia. E Nabucodonosor era o seu rei neste momento, no início deste livro. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. O livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel não é sobre a Babilônia. O livro de Daniel não é sobre os amigos de Daniel e as maravilhas que eles experimentaram. O livro de Daniel é sobre o Deus Altíssimo. É um convite do Deus verdadeiro e vivo para que nós possamos conhecê-lo mais. E este é o convite para que você que caminha com Deus, você que crê em Deus, você que tem sede de Deus, você e eu possamos conhecer mais de perto o nosso Deus. Em todo este livro, Deus recebe muitos títulos. Ele é chamado de Deus do céu, Senhor dos reis, Deus de meus pais, Deus vivo, Deus de Daniel, Senhor meu Deus, Deus grande e temível, Deus de Israel e Deus Altíssimo. E este último é o título mais repetido em todo o livro. Ele é o Deus Altíssimo. Quando nós olhamos para os versículos que nós lemos, nós encontramos nesses primeiros 8 versículos como se fosse um mapa que nos guia a nós andarmos nesta terra com os valores dos céus, a nós caminharmos por Babilônia, mas crendo em Deus, a não corrompermos o nosso coração, a nossa mente e, sobretudo, não corrompermos a nossa fé. Nesses 8 primeiros versículos do livro de Daniel, nós encontramos um fundamento, nós encontramos um importante alerta e nós encontramos também um exemplo a ser seguido. O fundamento nós o achamos logo nos 2 primeiros versículos, e o fundamento é este: o Deus Altíssimo, Ele é soberano. Acompanhem comigo esses 2 primeiros versículos. Nós podemos tão somente imaginar o sofrimento do povo de Deus, do povo de Israel, naquele momento angustiante de suas vidas. A cidade de Jerusalém, ela foi tomada, o reino de Israel, ele caiu, as cidades foram invadidas, as casas também invadidas, o templo destruído, o templo saqueado, e os filhos levados cativos para um reino distante. Tamanho sofrimento. No versículo 1 do capítulo 1, nós lemos sobre a chegada de Nabucodonosor nos arredores de Jerusalém, com a intenção, eu destaco aqui, havia uma intenção de tomar a cidade. Mas no versículo 2, nós vemos algo extremamente curioso. Nós lemos assim no versículo 2: o Senhor lhe entregou a Nabucodonosor. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Significa dizer, meu irmão e minha irmã, que Jerusalém caiu não pelo poder da Babilônia, nem pela inteligência dos seus generais, nem pela capacidade do seu rei. Jerusalém caiu porque Deus a entregou. E esta verdade é uma verdade magnífica e é uma verdade dura. E nós precisamos compreendê-la à luz da palavra, que o Altíssimo, Ele é soberano. Nenhum poder na terra, nem no céu, nem no inferno, qualquer outro lugar se compara ao poder do nosso Deus. Ninguém consegue tocar no povo de Deus se Deus não permitir. O Altíssimo é soberano. Não há nenhum nome acima do seu nome.
Não há nada, nem ninguém que se compara a Ele, o Altíssimo. Ele é soberano, Ele controla o macro-universo, ao mesmo tempo que Ele controla os detalhes da sua vida, da sua família, do seu coração, do seu estudo, do seu trabalho, da sua vizinhança, daquilo que está na sua mente. Neste momento, o Altíssimo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, e Ele está acima de todos. Somente Ele, Deus vivo, é soberano sobre todo o universo. E nós percebemos nesse versículo 2, e isso é curioso e é também chocante muitas vezes, perceber que é este Altíssimo soberano quem faz estremecer os alicerces das nossas vidas. Foi Ele quem entregou Jerusalém, senão Babilônia não conseguiria derrotar a Israel. E é o Altíssimo que faz estremecer os alicerces das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós passamos por terríveis provações, e precisamos perceber que essas provações, elas foram permitidas ou foram preparadas pelo próprio Deus, especialmente quando Deus deseja fazer 3 coisas. Às vezes Deus deseja pesar a mão sobre os seus filhos, para que eles possam acordar e voltar para o Senhor. Às vezes Deus deseja dar uma bênção especial, que nós só recebemos e compreendemos o seu significado no dia mau, na tempestade, na provação, aquela bênção que enche a nossa alma. E às vezes Deus faz estremecer os alicerces da nossa vida, porque Ele quer nos usar como luz em meio a trevas, e Ele permite que nós possamos passear pela Babilônia, porque Ele tem um plano. Assim aconteceu na vida de Daniel, e assim acontece nas nossas vidas no dia de hoje. Portanto, eu gostaria que você nesse momento olhasse para as provações pelas quais você está passando, quem sabe a sua família, pelo dia mau, pela tempestade, e que você possa neste momento exaltar o nome do nosso Deus, porque o Altíssimo é soberano, e exaltar o nome do nosso Deus, dizendo mais ou menos assim: Senhor Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor Deus, se eu pudesse escolher, eu jamais passaria por isto. Senhor Deus, eu não compreendo nem o significado, nem eu não sei o que me espera amanhã, mas uma coisa eu sei: fiel é o Altíssimo. Estamos nas mãos de Deus. Talvez você, neste momento, acuado pela angústia, pela dor, possa pensar assim: como eu posso orar dessa forma? Deus tinha um plano para a vida de Daniel, cativo na Babilônia. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele está contigo todos os dias, todos os dias. O fundamento é este: o Altíssimo é soberano. A partir do versículo 3 nós encontramos um alerta, e este alerta é importantíssimo para a minha e para a sua vida. E este é o alerta: não se encante com a Babilônia. A Babilônia é encantadora, a Babilônia é sedutora, a Babilônia é cativante. Mas meu irmão, minha irmã, não se encante com a Babilônia. Você conhece a história de Daniel, e você sabe que Daniel foi lançado na cova de quem? Dos leões, e sobreviveu. E Daniel é conhecido de maneira mais frequente por ser o servo de Deus que foi lançado na cova dos leões e sobreviveu. Mas Daniel e seus amigos, eles enfrentaram uma provação potencialmente muito maior do que aquela.
foi logo aqui no início, no capítulo 1 que nós lemos. Nessa provação não havia cova, nessa provação não havia leões, nessa provação havia, na verdade, brilho, luzes, fartura, festa, gente rindo, muita cultura, conhecimento, coisa gostosa, sobre a mesa. E o perigo ali daquela provação bem mais sutil do que a cova com os leões, era minar e corromper a fé no coração de Daniel. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as atitudes babilônicas em sua vida e em sua casa. Caminhe comigo nesse texto, no versículo 4. A primeira atitude babilônica foi oferecer-lhes algo novo. Seria ensinado a eles a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus. Não há nada demais em aprendermos uma cultura nova, uma língua nova. Na verdade, é algo positivo. Mas com isso, eles estariam aprendendo o jeito de ser daquele povo. É assim que nós somos, é assim que nós vivemos, é assim que nós adoramos. A segunda atitude babilônica nós encontramos no versículo 5, foi convidá-los para a festa. Notem que eles teriam acesso agora, não a qualquer mesa, mas a mesa do rei. É a melhor comida, é a melhor bebida, é o mais bonito ambiente, é o mais festivo, é o mais cativante, é aquele que brilha mais. Logo nos versículos 6 e 7, a terceira atitude babilônica foi lhes dar novos nomes, promovendo agora uma nova identidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, a Babilônia dos tempos de Daniel e a Babilônia na qual nós vivemos em nossos dias, tenta nos atrair e nos corromper, primeiramente com a sua cultura, o seu jeito de ser, que tenta sufocar a nossa fé, a nossa prática cristã, e eu digo, sempre nos colocando em uma posição desconfortável e de constrangimento. Mas não apenas com a sua cultura, mas com o seu encanto. Na Babilônia, tudo é bonito, tudo é gostoso, tudo é festa, todo mundo ri, mas não se engane, parece bonito, mas é caminho de morte. Não apenas com a cultura, não apenas com o encanto, mas sobretudo, e é um processo sutil, alterando a nossa identidade, fazendo-nos questionar quem de fato nós somos em Cristo Jesus, fazendo-nos pensar mais ou menos assim: é melhor eu me misturar, é melhor eu falar como eles, é melhor eu agir como eles, é melhor eu reagir como eles, é melhor eu adorar como eles, mas em casa eu continuo crente, na igreja eu continuo crente. E é justamente esta é a proposta babilônica mais ofensiva, mais cruel, mais temida. Você pode ser Daniel em casa, crente. Você pode ser Daniel na igreja, crente, mas aqui entre nós, na Babilônia, você é Beltesazar. Você tem outro nome. Você tem que viver como nós, tem que falar como nós, você tem que adorar como nós. Esta é a proposta satânica da Babilônia para nós e para os nossos filhos. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim nesse momento, não se encante com a Babilônia. É caminho de morte. É preciso você se lembrar dia a dia quem você é. Você não é Beltesazar, você é Daniel. Você não é filho do mundo, você é filho de Deus. E nesse momento, quando Daniel, logo na chegada na Babilônia, ele percebeu essa proposta de ser Beltesazar, novo nome, proposta de aprender um novo jeito de vida,
propósito de ter a melhor comida, a melhor bebida, no melhor ambiente, Daniel, ele nos dá um exemplo a ser seguido. Se no versículo 1 e 2 encontramos um fundamento, o Altíssimo é soberano. Se do versículo 3 ao versículo 7, nós encontramos um alerta, cuidado, não se encante com a Babilônia. No versículo 8 nós encontramos um exemplo a ser seguido. E o exemplo é o exemplo de Daniel. Tome uma decisão radical em sua vida. Radical em sua vida. Daniel compreendeu que por trás daquela suntuosidade do império babilônico, havia na verdade uma agenda secreta do inimigo contra a sua vida. A agenda secreta do inimigo não era a sua saúde, não eram os seus bens, não era a sua fama, era corromper a sua fé no Deus Altíssimo. E eu gostaria que você pudesse perceber, meu irmão, minha irmã, nesta noite, à luz da palavra e da vida de Daniel, que a agenda secreta do inimigo contra você não é destruir os seus imóveis, não é quebrar a sua vida financeira, nem é tocar na sua saúde. A agenda secreta do inimigo contra você é corromper a sua fé no Senhor Jesus. E Daniel percebeu isso, homem de oração, homem de discernimento, e ao perceber, ele tomou uma decisão radical. Versículo 8, olhem comigo, resolveu Daniel, e a palavra diz, firmemente. Pode falar comigo? Firmemente. Foi fraco, firmemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Em lugar de manjares reais, eles passariam a comer apenas legumes e beber água. Versículo 15, diz a palavra, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A preocupação de Daniel não era apenas com uma alimentação saudável, muito além disso. A preocupação de Daniel envolvia o seu cuidado em guardar o seu coração para não se encantar nem com o brilho, nem com as práticas e nem com as crenças da Babilônia. Eu repito, a preocupação de Daniel deve ser a sua e a minha preocupação, de nós não nos corrompermos nem com o brilho, nem com as práticas e nem com as crenças da Babilônia. Portanto, diz a palavra que ele resolveu firmemente rejeitar aquilo que ele entendia que não era para um filho de Deus naquela terra. O que significa isso? É algo simples. Significa que Daniel disse não. Daniel disse não. Eu gostaria de lhe convidar nessa noite, a você em nome de Jesus, a dizer não, a tomar uma atitude radical. Diga não à vaidade. Pare de viver em busca de aplausos, seja em sua vida presencial ou virtual. Meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus, o seu valor está em você pertencer a Cristo, e não no número de likes que você recebe em suas redes sociais. Diga não à vaidade, diga não à imoralidade, práticas imorais, desejos imorais, pensamentos imorais. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus o criou para ser santo. Diga não à idolatria, cuidado para não colocar a sua confiança
em outro ser, em outra coisa, em lugar do Senhor nosso Deus, sejam imagens ou amuletos, mas também pessoas e dinheiro, status social, contatos. Deus se ira quando nós colocamos a nossa confiança em qualquer outro ser, em qualquer outro nome, em qualquer outra coisa, senão no Deus vivo e verdadeiro. Diga não à ganância, tenha contentamento com o que Deus tem dado a você, meu irmão e minha irmã, e pare de se comparar com a pessoa ao seu lado, com aquela pessoa da sua família. Tenha contentamento com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Diga não à hipocrisia. Hipocrisia é ouvir a palavra de Deus com a maior atenção, eu diria até a maior reverência, tomando notas sobre cada ponto, mas sem ter a mínima intenção de aplicar qualquer coisa na sua vida diária. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é orar dizendo: Senhor Deus, seja feita a tua vontade, mas tem que ser do meu jeito, no meu tempo, aquilo que eu quero, e eu não abro mão, e se o Senhor não me der, eu me revolto. Daniel, ele disse não a muitas coisas ao transitar pela Babilônia. Nós precisamos dizer não todos os dias, pois não é segredo que nós vivemos na Babilônia. Olha ao seu redor, sua casa, onde você mora, estuda, trabalha, liga a televisão, olha a internet. Vivemos em uma Babilônia que tenta diariamente corromper a nossa fé no Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, como Daniel tomou essa decisão radical, eu gostaria de lhe convidar a você tomar algumas decisões radicais nesta noite. Em primeiro lugar, tome uma decisão radical em sua vida devocional. Escolha um lugar e um momento, um tempo específico para você diariamente ler a palavra, se alimentar da palavra, ter um momento de oração e adoração ao Deus vivo. Tome uma decisão radical na sua vida devocional. Mas pastor, eu não tenho tempo. O senhor não imagina a correria da minha vida. Você jamais terá tempo se você não priorizar. Priorizar. Tome uma decisão radical em sua vida moral, meu irmão, minha irmã. Diga não a tudo aquilo que pode corromper os valores de Cristo em sua vida. Sejam palavras, sejam desejos, sejam práticas imorais. Faça um compromisso radical de santidade em nome do Senhor Jesus. Tome uma decisão radical em sua vida familiar. Priorize tempo continuado com a sua família, tempo com qualidade relacional e tempo com qualidade espiritual. Tenha uma agenda prioritária em seu coração de você ser uma bênção para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, onde Deus o colocar. Tome uma decisão radical também em sua missão. Deus o tem levado a andar em meio à Babilônia, não para você construir uma reputação, ter notoriedade, ou simplesmente sobreviver. Não é isso. O propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus, ao levar você a caminhar, a transitar, a conviver na Babilônia, é que você seja sal da terra e luz do mundo na Babilônia, para que mesmo na Babilônia, com suas palavras e com suas ações,
Deus seja conhecido e exaltado, e pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Quanto à sua missão, este último compromisso, decisão radical, se olharmos para a vida e a história de Daniel, nós perceberemos isto, que o maior propósito de Deus para Daniel na Babilônia não foi Daniel sobreviver, não foi Daniel ter um grande nome, não foi Daniel ter uma influência estatal no império, não foi nada disso. Eu mostro para vocês na palavra do Senhor o propósito maior de Deus para Daniel na Babilônia. No capítulo 2, versículo 47, Nabucodonosor reconhece o rei idólatra. Ele reconhece dizendo: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o revelador de mistérios. Ainda Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 37, ele novamente diz: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Mais à frente, capítulo 6, versículos 26 e 27, agora um outro rei, ainda no tempo de Daniel, o rei Dario, ele decreta dizendo o seguinte: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. É por isso que você está lá, meu irmão. Tremam e temam o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Louvado seja Deus! O propósito de Deus com Daniel na Babilônia, e o propósito de Deus comigo e com você, ao vivermos em uma avassaladora Babilônia em nossos dias, é o mesmo: é que o Altíssimo seja conhecido e adorado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Daniel firmemente guardou o seu coração, você e eu precisamos firmemente guardar os nossos corações, enquanto nós caminhamos na terra com os valores do céu. Um fundamento: o Altíssimo, Ele é soberano. Um grande alerta: não se encante com a Babilônia. Um exemplo: tome uma decisão, ok, irmãos? Radical em sua vida nesta noite. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre uma experiência pessoal simples, mas muito significativa para mim, que aconteceu há alguns anos aqui mesmo no estado do Amazonas. Eu viajava pela região de Maués, em um dos rios menores, e ali estava indo em direção a uma área indígena, e pernoitei em uma outra aldeia indígena, ali no meio do caminho. Me receberam muito bem, falaram: você pode atar a sua rede aqui. Havia uma puxada de palha, sem paredes, só cobertura. Eles tinham as suas redes ali bem atadas. Você pode colocar a sua rede aqui entre nós, ficará bem, ficará seguro. Assim eu fiz, conversamos bastante. Havia uma fogueira que foi acesa mais à noite, e era uma noite totalmente escura, sem lua, sem estrelas. Se você já esteve aqui no interior, talvez você já tenha tido essa experiência de estar em um local com a noite totalmente escura, você simplesmente não enxerga nada. E ali eles
colocaram fogo naquela fogueira, nós fomos deitar, cada um em sua rede. Eu me lembro que a minha rede ficou assim, postada de maneira que eu conseguia enxergar a mata logo à minha frente, árvores altíssimas. Escureceu, a fogueira se consumiu, apagou, e ninguém enxergava absolutamente nada. Dormimos, acordei de madrugada com um pequeno barulho, acordei e comecei a pensar sobre aquilo que eu faria naquele dia, no dia de viagem, onde iríamos chegar. E ali então, naquela madrugada, quase amanhecendo aquele novo dia, eu me lembro de uma visão lindíssima que eu tive, pois minha rede estava assim, postada para a floresta, mas era algo totalmente escuro, mas de repente surgiu um pequeno raio de sol. Foi o primeiro raio de sol daquela manhã. E aquele raio de sol tocou as folhas mais altas da árvore, que estava logo no início da floresta à minha frente, e ali então, daquelas folhas, aquela luminosidade se espalhou. Eu comecei a enxergar as coisas como elas estavam. Eu vi que havia bem mais gente do meu lado do que eu havia pensado. Eu vi que havia um cachorro deitado embaixo da minha rede. Procurei a minha mochila, percebi que haviam colocado ali em outro lugar para não atrapalhar. Havia ali, logo à frente, a fogueira que ela apagou. E eu comecei a enxergar toda aquela aldeia. E um pensamento veio à minha mente, eu guardei esse pensamento em meu coração. Porque o Senhor Jesus nos ensinou que nessa nossa caminhada, nessa terra, nessa nossa Babilônia diária, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E como aquele pequeno raio de sol, naquela madrugada, foi a minha oração: Senhor, faça de mim essa luzinha, esse pequeno raio de sol, para que possa iluminar, segundo vemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, de maneira que somos sal da terra e luz do mundo, e as pessoas veem as obras de Deus e se maravilham e exaltam o Deus vivo. Uma pequena luzinha, um raio de sol, para iluminar onde não há luz, a fim de que reconheçam que é Deus quem faz maravilhas, se dobrem aos pés do Senhor Jesus, e um dia conosco possam estar no lar que nos aguarda, onde nós veremos Jesus face a face, e diz a palavra que Ele não é um pequeno raio de sol, Ele é como o sol ao meio-dia, e estaremos lá com Ele eternamente. Mas enquanto aqui, nessa caminhada diária, seja sal da terra, seja luz do mundo, creia que o Altíssimo é soberano, cuidado, não se encante com a Babilônia, e seja radical em suas decisões ao lado de Cristo.